Oi, eu sou a Edna Santos. O objetivo desse vídeo é mostrar para você que fermentar é possível para qualquer pessoa. Basta a gente ter um conhecimento de cada passo que eu preciso fazer, né, que eu preciso tomar atitudes diferentes em cada parte do processo e um olhar diferenciado para que eu entenda como acontece essa fermentação. A técnica de fermentação é uma técnica milenar. Muita gente pode até falar assim, a fermentação é mais uma modinha. Não é. Civilizações muito antigas já usavam essa técnica de fermentação para conservar os alimentos. Mas aí a gente fica pensando assim, então esses povos conservavam os alimentos com essa técnica da fermentação porque eles não tinham geladeira. Mas hoje eu tenho geladeira, então para que eu quero fermentar? Bom, a ciência hoje já comprovou de que alimentos fermentados trazem inúmeros benefícios à saúde. E existe uma diferença entre alimento fermentado e alimento probiótico. Vamos só entender a diferença. Um alimento fermentado, ele nem sempre é um alimento probiótico, mas todo alimento probiótico, ele é um alimento fermentado. Então, como a gente conhece essas diferenças? Para ser um alimento probiótico é necessário que as bactérias estejam vivas, né? Que tenham micro-organismos, não é só bactérias, né? Micro-organismos vivos e que ao ingerir esses micro-organismos tragam benefícios ao organismo, né? Por isso que ele é chamado de probióticos, né? Pró-vida. Eles vão ajudar você a ter mais vida. Hoje a gente já compreende o poder desses alimentos, porque os antepassados já sabiam disso, claro, né? A gente não está entendendo agora. Só que ao longo do tempo a gente foi se perdendo e a gente perdeu esse hábito os povos perderam esse hábito de ingerir alimentos fermentados, principalmente nós do Ocidente, né? Nós temos uma certa dificuldade de se alimentar com alimentos fermentados. Por quê? Porque o nosso paladar foi sequestrado por essa indústria alimentícia e farmacêutica, né? Que não deixa também de ter um envolvimento, e a gente perdeu esse paladar bem natural. Mas a gente pode resgatar isso num processo que eu pretendo ajudar você, né, a entender todo esse processo de você começar a degustar alimento fermentado, passar também a produzir seu próprio alimento fermentado, e aí você vai conhecendo com o tempo o seu corpo, as suas necessidades, e você vai compreendendo o que esse alimento pode trazer de benefícios para você e para toda a sua família. Agora é importante que a gente siga passo a passo para que a gente depois se envolva nesse processo e a gente volte aos hábitos da natureza, aos hábitos dos nossos antepassados, em que eles tinham toda essa preocupação em fazer com que a natureza estivesse mais pertinho, em que a gente conhecesse todo o processo em que acontece a transformação dos alimentos. Muitas vezes a gente fica tão distante de como é feito o alimento, de como chega no nosso prato, que a gente se desliga da cozinha. E ao se desligar da cozinha, é como se a gente se desligasse da natureza, porque quando a gente prepara o alimento, a gente está ali envolvendo os nossos saberes, está envolvendo a nossa energia, está envolvendo o nosso conhecimento, está envolvendo as nossas emoções, né? O afeto, o carinho, o cuidado está presente na comida. Então, durante o momento também que você participa do processo da fermentação, que você está ali manipulando aquele alimento, que você vai acompanhando o processo daquela transformação, a gente começa a observar também o nosso corpo e ver que nós também somos frutos dessa transformação ao longo do tempo na natureza.
E aí a gente vai entender que assim como nos alimentos tem micro-organismos que são benéficos para o próprio alimento também, como é o caso aqui, ó, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, o chucrute, né? Esse daqui é de repolho roxo, mas também a gente faz de repolho branco. Aqui, esse daqui tem 4 meses, né? Ainda vai ficar no processo ainda, eu vou deixar mais alguns meses, né? Ele já pode ser ingerido, mas eu vou deixar mais alguns meses. Então, a gente vai começando a perceber que no alimento, a gente também é parte dessa natureza. Né, de que os micro-organismos estão lá e eles vão trazer benefícios para o meu corpo, que no meu corpo também tem milhares de micro-organismos, né, que às vezes a gente imagina assim, no nosso corpo tem só células. Hoje a gente já sabe, né, já tem uns 20 anos, já quase 20 anos mais ou menos, que isso já é bem difundido, né, de que existem milhares, milhões de micro-organismos no nosso corpo, muito mais do que células. Então, o nosso organismo não é só célula. Ele tem muito mais micro-organismos, muito mais bactérias. Então, em vez de nós sermos chamados de ser celular, a gente poderia ser chamado de ser bactéria, né? Um ser bactéria. Porque é uma infinidade de seres que habitam no nosso organismo, né? Que habitam no nosso intestino, que estão espalhados no nosso corpo inteiro. Então é importante que a gente conheça sobre esses micro-organismos, que a gente aprenda a lidar com eles também na natureza, né? Ao entender que em cada alimento os micro-organismos estão presentes no alimento e que a gente pode fazer alimentos fermentados que vão trazer benefícios enormes. É um benefício gigantesco ao nosso organismo. Então é importante que a gente aprenda a produzir, né? E veja como é simples de ser feito, né? Não é caro, certo? A gente pode fazer uma fermentação maravilhosa na sua casa, desde alimentos probióticos como alimentos somente fermentados. Como no caso de alimentos probióticos, de bebida probiótica, é a kombucha, que você vai aprender também a fazer a kombucha, né? E também o chucrute, como esse que eu mostrei para vocês, e também outros alimentos também fermentados que fazem parte da natureza ao longo de milênios e que a gente foi deixando passar, e hoje a ciência comprova de que se a gente ingerir esses alimentos, a gente consegue viver melhor, a gente consegue ter mais vida, viver mais anos e com mais bem-estar. E a gente consegue também, além de viver mais, viver com saúde, porque não adianta a gente aumentar a longevidade, né? Aumentar os anos de vida, né? A gente ficar pessoas longevas, mas em cima de uma cama. Então a gente quer viver muito, mas a gente quer viver viajando, a gente quer viver brincando, a gente quer viver passeando, sorrindo, se divertindo com os amigos. Ninguém quer estar saindo por aí com excesso de remédios, né? Então, vamos viver muito, vamos envelhecer de forma saudável, então vamos conhecer mais sobre os alimentos fermentados. Vamos aprender a fazer, entender que é simples de ser feito, entender que eu só preciso seguir um passo a passo, que eu preciso só observar o alimento e eu preciso ter esse contato com o alimento, saber os benefícios que ele vai trazer ao meu organismo e assim me livrar de muitas doenças que podem ser evitáveis com os alimentos fermentados. Então, vamos para essa viagem linda do mundo da fermentação.